Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo vos abençoe. Graças a Deus que tem nos dado vitória e nos concedido mais essa manhã maravilhosa na sua gloriosa presença. Eu quero dividir com vocês um texto bíblico para a nossa meditação nessa manhã, um texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, que nos diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, esse texto vem nos falando de um momento que o homem de Deus, por nome Elias, estava passando por uma dificuldade. Ele estava passando por uma crise existencial. Mas facilmente, quando nós olhamos para Elias, nós vemos Deus claramente agindo através da vida dele. Ele foi o profeta onde ele consertou o altar e ele orou e Deus mandou fogo do céu. Ele foi aquele que orou pelo azeite da viúva e assim o azeite foi multiplicado. Ele foi aquele que, não com prepotência, arrogância e soberba, profetizou que, segundo a sua palavra, não choveria 3 anos e meio, e assim aconteceu. Ele foi alimentado pela provisão de Deus através do corvo ali no ribeiro, bebeu água do ribeiro. Então, Elias, olhando para Elias, nós vemos um homem realmente entregue a Deus, um homem aonde Deus usou grandemente a vida dele. Porém, neste momento aqui, Elias está passando por um momento delicado, ele está passando por uma dificuldade. Porque quando Elias ele orou, e Deus mandou fogo do céu e aceitou ali o sacrifício, e ele matou os profetas de Baal, isso acendeu uma ira muito grande no coração de Jezabel, que, diga-se de passagem, ela comandava, dominava o vendido Acabe, que era o rei de Israel na época. E Jezabel, quando ficou sabendo que Elias matou os profetas de Baal, ela ficou irada e ela mandou mensageiros ameaçar Elias, que da maneira que Elias tinha feito com os profetas, ia fazer com ele. E a Bíblia diz que Elias ele entrou no deserto de Judá cerca de um dia de caminhada. E a Bíblia vai dizer que ele, cansado, exausto fisicamente, ele se sentou, se deitou debaixo de uma árvore e adormeceu. Mas Elias ali ele foi despertado pelo anjo do Senhor para que ele se alimentasse, porque quando ele despertou tinha ali na sua cabeceira um pão cozido nas brasas e uma botija de água fria. E ali Elias ele comeu, bebeu aquela água, como eu acredito que muitos de vocês conhecem a história, e adormeceu de novo. E daí ele, com aquele alimento, ele foi sustentado por Deus por 40 dias. E aqui nesse momento Elias ele se encontra numa caverna, porque a situação não foi resolvida debaixo do zimbro. Mesmo Deus provendo o alimento e a água para ele, Elias estava com algo aqui para ser resolvido. Se nós olharmos para a bagagem do profeta Elias, a gente vai ver honra, a gente vai ver vitória, a gente vai ver alegria, a gente vai ver Deus agindo através da vida dele. Porém, ele carregava também na vida dele uma situação aqui que era para ser resolvida. E a Bíblia diz que quando Elias ele estava ali naquela caverna passando a noite, o Senhor falou com Elias: O que fazes aqui, Elias? E na subsequência do texto vai dizer que quando Elias estava dentro daquela caverna, louvado seja Deus, veio um vento impetuoso, um vento muito forte, uma tempestade, rajadas de vento, ao ponto de arrancar a lasca da pedra. E também veio um fogo, mas só que Deus ele não estava naquele vento e também não estava no fogo. Veio também um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E depois de todas essas intempéries acontecer, veio uma voz mansa e suave, perguntando: O que fazes aqui, Elias? Aqui a gente vê claramente que na vida de um homem de Deus, Elias ele estava conflitando com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Porque quando Deus perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, ele declarou o motivo pelo qual ele estava um pouco entristecido. Ele estava falando assim, ele falou assim: olha, eu sou muito zeloso pela obra, mas o teu povo te abandonou, derrubou os altares e fugiram da tua presença. Então Elias ele estava com o coração entristecido, ele era muito zeloso.
Porém, aquilo que ele estava vendo entristeceu o coração, ele deixou descer o coração. Mas quando Deus falou assim, Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? E quando ele começou a falar, ele colocou para fora. Quando ele começou a falar, ele colocou para fora aquilo que estava dentro. Se a gente pudesse antecipar esse texto, é que nós conhecemos já a resolução do texto. Mas ninguém poderia imaginar que na vida de Elias ia ter uma caverna. Então tem trajetos que Deus ele permite acontecer na nossa vida que está fora do nosso script, está fora do nosso projeto, mas não da vontade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, é profético. Caverna não vai se tornar sepulcro para profeta fiel. Elias ele estava triste ali, Elias ele estava passando um momento de dificuldade, mas Deus estava falando assim, Elias, da maneira que eu tenho te preservado, eu ainda tenho guardado 7.000. E quantas das vezes nós não estamos no estágio da caverna? Eu vou te falar, ou você já passou por alguma caverna, ou você está na caverna, ou você vai passar por alguma caverna, porque situações que fogem do nosso controle, às vezes são permissão de Deus, para que realmente nós venhamos entender que nós somos totalmente dependentes dele. Você não vai morrer na caverna. Você não vai ser paralisado na caverna. Eu não sei como é que você tem vivido, o que você tem passado. Será que você não tem falado para você mesmo, acabou, eu parei, eu vou desistir do meu ministério, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir da minha família. Ei, você tem que parar de desistir. Caverna não é sepulcro para fiel, não é sepulcro para profeta fiel. Então levante a tua cabeça, coloca para fora, coloca diante de Deus. E eu vejo no texto como Deus ele não estava naquele vento impetuoso, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. Aonde Deus falou com Elias? Em uma voz mansa e suave. Mas vivemos dias de correria, dias de dinamismo, onde nós não ouvimos Deus falar conosco. Deus ele está falando contigo nessa manhã, você não vai morrer na caverna. Levante a cabeça, a última palavra na tua vida quem dá é Deus. Glorifica o nome santo do Senhor. Levante a tua cabeça, execute o projeto. Deus, ele deu uma advertência, uma reprovação dinâmica em Elias. Foi como fosse uma exortação, mas com um sentido subsequente de vitória. Quando Deus falou para ele, Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? Eu não te quero aí, Elias. Não foi para isso que eu te designei. Não foi para isso que eu te dei muitas experiências. Não foi para isso que eu te usei, Elias. Elias, não acabou ainda, Elias. A última palavra quem dá sou eu, Elias. Deus está te falando nessa manhã. A última palavra na tua vida quem dá é Deus. A última palavra no teu ministério quem dá é Deus. Na tua família quem dá é Deus. Em tudo que se refere a você, se você crê, quem dá a última palavra na minha e na tua vida é Deus. Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? Então são momentos da nossa vida que nós queremos parar, nós queremos desistir. Em Asaf, no Salmo 133, 73, me perdoe, vai dizer que Asaf ele se entristeceu no coração, e ele declarou para Deus que em vão ele estava purificando o seu coração e lavando as mãos na inocência. Quando Asaf, no Salmo 73, ele falou isso, Deus chamou ele para a responsabilidade, para o templo, para o santuário. Aí ele viu realmente que tudo que ele estava fazendo não era vão. Tudo que você faz na obra para Deus não é vão, Senhor. O Senhor tem galardão para a tua vida. Então que tipo de caverna que você está nessa manhã? Será que não é a caverna do vitimismo? Será que não é a caverna da solidão? Eu não sei o que você está passando. Mas nessa manhã Deus está dizendo, Elias, o que tu está fazendo aí nessa caverna, Elias? Eu não te chamei para isso, Elias. Eu te chamei para guerrear, Elias. O Senhor, a Bíblia diz que Ele não tem prazer na alma daqueles que recua, daqueles que lançam a mão no arado e recua. O Senhor, Ele não tem prazer na vida de quem é covarde. A caverna não é o estágio final. A caverna só é uma passagem. Só é um período, só é uma etapa, só é uma fase, só é um pedágio que você vai passar. Mas quer saber da verdade?
O texto bíblico está nos dizendo que ele estava ali fugindo da ira de Jezabel. Elias, quando ele pediu a morte debaixo do zimbro, ele não queria morrer. Nesse momento aqui, Elias também não queria morrer. Sabe por quê? Se ele quisesse morrer, era só ele ter ficado, que Jezabel ia dar conta do recado daquilo que ele queria. Eu entendo pelo texto bíblico que às vezes nós externamos algo que não é verdadeiro, mas quando nós externamos algo, nós colocamos para fora aquilo que está dentro. E quando você coloca para fora aquilo que está te incomodando, que está dentro, Deus entra com a sua presença, Ele entra com recurso, Ele entra com a graça, Ele entra com o seu poder, Ele entra com o seu agir. Aí você vai dizer, verdadeiramente, vale a pena ser fiel. Seja fiel. Acredito que é Deus que está no controle da tua vida. Mais uma vez eu vou te dizer, se você não ouviu, você vai ouvir agora. Caverna não é sepulcro para crente fiel, para aquele que faz a obra de Deus. Elias, ele tinha muitas honrarias na sua vida, no seu ministério. Hoje nós podemos olhar para Elias como um exemplo. Porém, tinha algo na vida de Elias para ser resolvido. Quem sabe nessa manhã tem algo na tua vida para ser resolvido. E Deus está te falando, ó, eu te chamei para você estar onde você está. Eu te chamei para você estar fazendo o que você está fazendo. Então desperta nessa manhã, você que dorme. Aí eu vou te fazer uma pergunta para finalizar. Porque o vídeo não pode ficar muito longo, senão não aprova. Escute só, vou resumir. Você quer que Deus te tire da caverna? Você quer sair por conta própria? Ou você quer que Deus te arranque da caverna? Pensa aí. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. É mais um vídeo, pela misericórdia de Deus, gravado por mim, pastor Adailton Fonseca, do canal Café com Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar nesse momento por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade, e eu tenho a plena certeza que tem momentos que nós passamos algumas situações que não é do nosso agrado e não está no nosso script nem no nosso projeto. Mas o Senhor não está alheio absolutamente de nada. Deus nos guarda, nos livra, Pai. Era um momento que Elias estava passando, mas foi um refúgio também de particularidade para tratar uns assuntos contigo. Deus, levanta esse homem, levanta essa mulher, arranca ele da caverna, faz ela e ele entender que o Senhor não os chamara para estar dentro de uma caverna, mas para fazer a tua vontade. Ainda que nós venhamos perder a nossa cabeça, mas compete que venhamos viver em temor e fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e um beijo do pastor Adailton no teu coração. Deus abençoe. Sai da caverna, que Deus tem coisas melhores para a tua vida.